nós vivemos num Estado que os interesses do mesmo Estado estão virados apenas para negócios e não para responder às inquietações e às necessidades do povo. E, sobretudo, quando nós debatemos esta questão dos transportes, não seriam os estudantes que poderiam manifestar através de uma conferência de imprensa. Tinha que ser o Estado a olhar os setores de interesses sociais e responder pelos interesses sociais. Não é? Nós estamos a falar dos transportes. Enquanto o Estado moçambicano, atenção, não prover de transporte público e haver esta dependência que os moçambicanos de Rovuma a Maputo vai apenas, não é para o uso de transporte, depender do transporte privado, então os problemas são aqui grandes. E os problemas aqui não têm solução nem a curto nem a médio prazo. O que nós estamos a notar vai ser um sofrimento total. Dos estudantes, vai ser o sofrimento total. Dos pais dos estudantes, vai ser o sofrimento total. Das mulheres, vai ser o sofrimento total. De todos aqueles que usam meios de transporte para chegar a qualquer canto. Por quê? Porque o privado, atenção, tem estas viaturas, entre aspas, mas as mesmas viaturas são dos camaradas, na sua maioria. Os que estão nas associações, vamos a perceber que na sua maioria são membros do partido no governo. São os mesmos que detêm, são os mesmos que ditam as regras de como é que o setor dos transportes deve andar no nosso país. Da mesma natureza que o estudante, quando vai ao bairro para pedir a declaração, ele vai pagar 200 meticais no chefe do quarteirão, vai pagar 300 meticais, ainda é cobrado o imposto. Um estudante que não trabalha, um estudante que apenas tem a idade de estudar para arranjar, para depois ter um emprego. No meu país não. Você estudante paga imposto. Você estudante paga de forma sublime os transportes. Não importa mesmo com fardamento. Sabe por que está acontecendo isso aí? É por causa das pessoas que governam o país. É por causa do sistema que não tem praticamente a ver... Mas, falando acerca mesmo dessa situação do alívio do custo de vida, o Presidente da República apareceu recentemente em uma conferência de imprensa a dizer que neste mês de agosto poderia haver o alívio do custo de vida. A partir Eu gostaria que me perguntasse isso, fizesse este questionamento em agosto. Depois de se aliviar... Estamos em agosto. Sim, eu sei que hoje é dia 1 de agosto. Eu gostaria que da próxima me questionasse. No próximo programa. Não, no dia que o Estado moçambicano, aliás, o governo moçambicano vai aparecer e dizer que, olha, nós aliviamos o custo de vida, por exemplo, na área dos transportes. O estudante, a partir de hoje, não precisa de se preocupar. Estamos a falar de soluções possíveis. O Estado... Soluções imediatas. Soluções imediatas. O Estado, através da empresa TPM Matol, vai prover o transporte para estudantes. E o estudante, em vez de pagar a partir da sua procedência para chegar à escola, o transporte para estudante vai custar apenas 10 meticais. E nós vamos criar, eu governo isso, vamos criar condições para que o estudante, ida e volta, pague apenas 15 meticais. Estamos a falar de uma solução que vai aliviar a vida do estudante, a vida do moçambicano. Se nós tivéssemos um governo justo, um governo que olha o povo. Sabe por que eu digo isso aí, José Ricardo? É preciso nós já percebermos que com esta subida dos combustíveis que Moçambique teve nos últimos tempos, uma coisa aconteceu. Porque nós temos um governo que é composto por indivíduos distraídos, mentirosos, não é? Indivíduos que não olham aquilo que é a realidade do povo. Quando o chapa sobe, nós vimos o Ministério dos Transportes a reunir com os transportadores.
Exato. Reuniu ou não reuniu? Reuniu. E houve um consenso lá de que por um período de 6 meses, o Estado moçambicano vai subsidiar os transportadores. Exato, exato. Esta informação todas as televisões têm. Exato. O que é que mudou 3 semanas depois para nós ouvirmos que o Conselho Municipal da cidade de Maputo, através da bancada municipal da Frelimo, aprovou o agravamento de chapas? O que é que mudou na junta? O que é que mudou na Tribunal Internacional desta mudança brusca? Aliás, as notícias que correm agora é que a maior parte dos cidadãos estão a fazer de tudo para, quer dizer, tem ali a alocação do comboio, as linhas férreas estão a usar o comboio, está a ser concorrido Deixe-me só terminar. O verdadeiro governo, o governo do povo, tem aquilo que nós chamamos de transporte integrado. Exato. Mas em Moçambique nós não temos o transporte integrado, porque nós não estaríamos hoje preocupados se o comboio fosse a alternativa para a redução do custo de vida. É só hoje que nós estamos a recorrer ao comboio. Por que o comboio não vem desde lá? Porque em toda parte do mundo, o comboio é o meio alternativo mais barato, sobretudo para as camadas mais pobres. É o meio mais barato para as camadas ricas. Aquele indivíduo que deixa sua viatura em casa vai pegar no comboio. Então, o que com isso eu quero dizer? Quero trazer exatamente esta inquietação num contexto em que nós sentamos e discutimos, porque os estudantes colocaram lá a sua petição, Exato. Colocaram lá a sua reclamação. Quem é hoje e agora do governo do dia, vai aparecer dizer que não, nós vamos criar um bono para os estudantes. Quem é que vai aparecer? É que cruz que costumamos fazer lá na nossa povoação, em nenhum dia, em nenhum momento vai aparecer alguém, porque resolver a situação dos estudantes, de forma geral, estudante só por aparecer e apresentar o cartão, porque tem estudantes, aqueles que estão identificados através do fardamento, mas sim, tem sim. aqueles que aparecem que não trabalham. Exato. Que não trabalham. Querem o transporte para chegar às universidades, querem o transporte para chegar nas escolas longínquas, não é? Mas nós não temos indivíduos que pensam numa política dos transportes. Eu estava impressionado com a vinda do novo ministro, mas me apercebi que ele é farinha do mesmo saco. Todo o brilho profissional que ele tinha neste governo vai abaixo. Mas nós aqui temos que esperar... Quem é chamado no governo do senhor Inhosse, mesmo inteligente, vai abaixo. Por quê? Porque não existe... Mas este é novo, Mação. Por que Independentemente de tudo. Por que não esperamos das ações do novo Independentemente de ministro? tudo, nós estamos a falar da política dos transportes, de uma inquietação que envolve milhares e centenas de estudantes. Em nenhum momento nós discutimos aqui o que é que nós podemos fazer para minimizar os custos para os estudantes, não é? Se nós temos machibombos, atenção, que transportam os universitários, a única universidade que eu conheço aqui é Unitiva, desculpe fazer a publicidade, mas quem estuda na Unitiva? Quem é que estuda na Unitiva? Porque nós queremos mais bombos para a UP, queremos mais bombos para a Universidade Eduardo Mondlane, queremos mais bombos para as outras universidades. Esses mais bombos... Para as escolas, até em geral. Aliás, mais bombos para todas as escolas, para o estudante não sofrer exatamente esta pressão. Então, queremos dizer o seguinte, quando se debate esta questão dos transportes, diziam que eram 6 meses, depois o transporte sobe. O que eu senti aqui, continua de facto a propalar uma mentira, as inverdades, no sentido de nós, não vivermos exatamente este cenário. Quero terminar esta minha intervenção lamentando que não há nada aqui agora que nós vamos poder trazer com sustentabilidade. 2022, dia 1 de agosto,
Há moçambicanos que ainda continuam a pegar os mailovos de 1980. Há moçambicanos que continuam. E esta questão do ciclo dos transportes também é antecedido com aquele cenário que nós estamos a viver na Manhissa todos os dias. Mortes, incidentes. Por causa da ausência da política pública de transporte. Para poder exatamente responder. Eu, João Massamba, sou solidário com os estudantes. Sou solidário com todo o povo moçambicano. Mas gostaria de ver José Ricardo, jornalista, as promessas de quem dirige o país a dizer que em agosto as coisas vão acontecer. Porque o que eu sinto desta governação, quando tentam trazer uma inovação, parece estarem a cavar a cova para cada vez mais entrar. Entraram na cova por causa da TSU, que está a resultar essas coisas que nós estamos a assistir. Entraram na cova porque o que está cheio é prometer coisas que não estão em altura de facto de poder realizar e trazer. Então, eu queria trazer e terminar exatamente esta minha intervenção. Obrigado. Queria comentar um pouco esse assunto do alívio da vida que o Presidente da República promete. Em princípio, para um alívio